Olá, queridos! Hoje eu vim aqui falar sobre o trabalho social, a caridade e o olhar sistêmico para tudo isso. Eu queria começar dizendo que muitas vezes, quando nós nos dedicamos a uma causa, quando nós doamos, nosso tempo ou os nossos recursos, é muito importante a gente se perguntar o que aquilo toca em mim, porque isso pode me trazer muitas respostas sobre o meu sistema. Existem dinâmicas que atuam em pessoas que realmente se doam muito para preencher algo, alguma ausência, alguma exclusão, para resgatar, compensar algo do sistema, muitas vezes para compensar também, de alguma forma, o destino de um antepassado que sofreu com a mesma causa, com a mesma questão. E é muito importante, quando a gente consegue entender melhor, que a gente se perceba. Se inconscientemente eu faço isso para me sentir bom, para me sentir de boa consciência, ou credor, como muitas vezes falamos no olhar sistêmico, ou se eu faço isso de outro lugar. E como eu faço isso, Então, se eu estou dando aquilo que o outro pede, aquilo que ele necessita, ou se eu estou dando aquilo que eu quero dar para me sentir em paz e ficar tranquilo, São questões muito importantes a serem perguntadas. A ação social, ela é fundamental, ela é maravilhosa, mas para que ela possa ser eficiente para mim e para o outro, a gente precisa refletir sobre tudo isso, E nessa reflexão é muito importante também entender como eu olho o outro, A gente já sabe aqui pelos vídeos que eu falo, pelas lives, o quanto o meu olhar impacta. E muitas vezes a gente tem pena, a gente olha para o outro, vê fraqueza, vê o outro de um jeito que não é legal. E isso não é consciente, isso é mais forte do que nós. Então é importante para vocês todos aí que estão fazendo algum tipo de trabalho social, se perguntarem, se eu estivesse no lugar desse outro, eu conseguiria? Eu teria forças para seguir adiante? Eu estaria rindo ou estaria fazendo o que o outro está fazendo? Provavelmente a resposta vai ser não, porque eles são muito fortes para estarem nesse destino, para conseguirem seguir adiante nesse destino. E quando a gente se dá conta disso, aí sim a gente consegue enxergar a força desse outro. E aí a gente olha para ele desse jeito. E quando a gente olha assim, ele ganha força. Então, doar, fazer trabalho social é algo que precisa ser refletido e muito consciente. É muito importante fazer, mas essas questões, elas precisam ser pensadas, E existe também uma discussão sobre o assistencialismo, sobre o quanto que apenas dar resolve algo, o quanto que nós deveríamos, na verdade, ensinar o outro a buscar o seu caminho. Mas existe também algo que é muito importante considerar, que é o respeito ao outro, respeito ao que ele consegue, respeito ao tempo dele, respeito às nossas diferenças. Claro, se podemos ensinar, se podemos fazer algo mais e o outro está disponível, o outro está aberto e ele quer isso, e aí aqui entra as ordens da ajuda, O que o outro quer e o que eu posso dar, porque muitas vezes eu não consigo dar isso. Eu não tenho em mim esse conhecimento para ensinar, Eu posso apenas dar algo. Então, é primeiro entender como que está esse respeito com o tempo do outro e aquilo que ele pode. E aí, quando eu dou, eu quero trazer assim uma experiência minha. Há 15 anos eu faço trabalhos sociais, há 6 eu participo de uma ONG que justamente promove projetos pequenos, faz a ponte. Quando você dá, se você faz isso transbordando amor, se você faz isso pelas razões certas, Ou melhor, visando o outro e não tanto você, porque como eu falei aqui no comecinho do vídeo, muitas vezes a gente está doando, mas por algo nosso e não do outro, Quando você faz isso dessa forma, por mais que você esteja dando,
algo, né? Esteja fazendo um assistencialismo, isso tem uma proporção, isso tem um efeito, isso vai se alastrando, porque você, através da sua atitude, você também tá ensinando, né, sobre empatia, compaixão, solidariedade, desde que você faça de um lugar pequeno, humilde, de não se sentir melhor que o outro por estar nessa posição, isso tem um efeito, né? Hoje eu fiz uma reunião com a Poliana Andrade, vou trazer na quarta-feira para ela contar para vocês o projeto dela, que é lindo, que tem muito tempo, desde 2004. E ela, por exemplo, é uma pessoa da comunidade dela que resolveu ajudar do jeito que ela podia. Então ela chamava algumas crianças para conversar, para que elas não ficassem na rua, não ficassem à toa. E isso foi crescendo, porque ela foi percebendo que aquela escuta consciente, que talvez algo que ela trouxesse de espiritualidade, de fé, de exemplo dela, despertava naquela criança algo muito maior do que apenas aquilo que ela estava dando, que era um lanche ou uma conversa, né? Então a gente precisa também ampliar o olhar e entender que sim, às vezes o que você pode fazer é pouco. Às vezes é compartilhar uma live sobre um projeto, compartilhar um exemplo de pessoa que te toca, que faz um negócio legal, é o que você pode, mas isso é o suficiente, sim. Essa é a minha visão. Quando a gente faz isso pelas razões certas, isso cresce. E você nunca sabe quem você vai tocar. Você nunca sabe. É impressionante os relatos que a gente ouve, que hoje a Poli trouxe pra gente, do quanto que ela tocou famílias e tocou pessoas que ela nem imaginava. Então eu queria trazer toda essa reflexão para vocês, convidá-los na quarta-feira às 21 horas, eu estarei com ela, com Parents in Action, que é a ONG, a nossa ONG, com mais uma querida colega, e nós vamos falar sobre esse tema e queria deixar essa reflexão também para vocês, né? Alguns não conseguem doar, não conseguem se engajar, também pode ter algo sistêmico por trás, mas tudo aquilo que a gente pode começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado pode trazer pra gente uma cura muito grande e para o nosso sistema. Então fica aqui essa reflexão, gratidão e até o próximo vídeo.